Oi, pessoal, eu sou Daniela de Oliveira, estou aqui com a Luciana Diniz, que é minha colega de trabalho lá no HC, no programa de mudança de hábito e estilo de vida, e também meu nutricionista. Então, Lu, vamos nessa conversa boa aqui? Bora lá. Começa contando um pouquinho de você, para as pessoas que não te conhecem. Sou nutricionista e eu gosto muito desse lugar onde a nutrição encontra com a cozinha, com a comida do dia a dia e como isso impacta na nossa saúde mental. Então, essa intersecção que para muita gente, às vezes, para a gente que está ali no meio, parece meio óbvio que existe essa relação entre a forma que a gente se nutre e como fica a nossa saúde, o nosso estado mental e a nossa regulação emocional. Esse é o lugar onde eu mais gosto de trabalhar. Sim, então vamos lá, vamos nesse assunto, porque esse assunto é um bom assunto. Acho que existe uma intersecção muito grande, né? Quando a gente fala que não existe uma diferença, a gente separou mental de corporal em algum momento aí da história, que se a gente for ver na história, tá lá Descartes separando, às vezes até antes disso, mas ninguém contou para eles que eles estavam separados, né? Então, corpo e mente, eles são uma coisa só. Eles continuam funcionando juntos como sempre funcionaram. Sim. Então eu falo que não é mens sana corpore sano, é corpore sano mens sana, né? Existe um caminho que é dessa conversa do corpo com o cérebro, que a gente muitas vezes se esquece um tanto. E aí tem alguns estudos que mostram que faz muita diferença até para quem não come nem fruta, nem verdura, colocar uma frutinha, uma verdurinha no dia já muda o estado de humor no dia seguinte, que é muito rápido, muito imediato, né? Conta um pouquinho, gente, como que você vai trabalhando com isso? O que que você vê por aí, né? Quais são os maiores desafios? Olha, os desafios são, de fato, trazer essa clareza de que o que você come, de fato, impacta o seu humor, né? A gente, por algum motivo, saiu nesse lugar de automatização das coisas e tem essa história de que eu nem gosto disso, tá, gente? Então, ó, já faço o disclaimer do pensa positivo, né? Mas na verdade é você criar todo um ambiente que é favorável, né? Para você ir para esse lugar que eu acho muito bonito, que é desse estado de florescer, onde você não está num estado de sobrevivência, de luta e fuga o tempo inteiro. É claro que existem outros aspectos além do que a gente consegue controlar, que tem também a questão do ambiente, de trabalho, de estrutura, de política, que é maior. Mas dentro do que está ao nosso alcance, essa questão de inserir mais fruta, verdura e legume, que é o básico, de fazer refeições em horários regulares, de jantar mais cedo, eles trazem essa segurança para o corpo. Eu costumo falar para os meus pacientes que o nosso corpo ele não sabe a diferença de que você está tendo um dia estressado e eu não estou com tempo e eu não vou parar para comer agora porque eu não estou com tanta fome, e você está numa serra, sei lá num reality do Largados e Pelados. O corpo não está vendo comida do mesmo jeito, né? Ele não sabe. Então, até essa questão do sentir a fome, se você está num lugar de um nível muito estressado, você pode tanto ir para um lugar de eu vou comer demais para aliviar essa sensação negativa, ao invés de sentir isso e fazer a regulação disso, né? Quanto eu não estou sentindo fome. Uhum. Né? E aí você consegue explicar direitinho como que passam esses sinais todos, eu acho isso incrível. É que eu acho que a gente vai tendo aí é uma conversa mesmo, né? Então o sistema nervoso autônomo, ele vai funcionar em luta, fuga, paralisia, choque ali, né? Ou nesse sistema de restauração.
E aí, quando hoje existe uma tendência muito grande as pessoas estarem mais alertas o tempo inteiro, é o famoso preciso correr atrás do pão de cada dia, né? Então a gente está sempre num estado muito grande de alerta, porque vai ser chamado a atenção, porque precisa produzir, porque precisa fazer mais, porque precisa, ao mesmo tempo, então, fazer um esporte e também precisa ir para a festa e precisa encontrar todo mundo e precisa. E a gente vai vivendo uma vida sempre para fora e pouco para dentro, pouco nesses estados restaurativos. E aí tem duas respostas, né? Tem algumas respostas, mas nesse sentido, quando o corpo entra muito em alerta, quando a gente entra no estado em alerta, a gente tende a entrar num colapso. Então a gente vê aí o que é um colapso. Seja as crises de pânico, de ansiedade, de depressão, ou todas as doenças relacionadas ao estresse, né, que a gente vê, e ultimamente tem tido muito síndrome do intestino irritável, Crohn, né, que estão todas relacionadas justamente com as nossas entranhas, né, com a nossa profundidade. Então, o sistema ele vai organizando respostas inflamatórias. E diante de uma inflamação, é isso, né? Quando você relaxa, você vai comer tudo, ou se você não relaxa, você não come nada. Porque aí você está sempre com o sistema adrenérgico ligadão, né? E aí você não sente fome. Fica na sobrevivência o tempo todo. Então, acho que vão existindo complicações, e eu sei de todas as questões sociais que existem nisso, né? Mas eu acho que é isso, como a gente faz pequenas pausas, aquela coisa, não dá para almoçar na mesa, né? Eu brigo muito com meus pacientes, porque eles almoçam muito na mesa, né? A pessoa almoça trabalhando. E é Sim, um sistema que a gente importou meio americanizado, né? Meio sim, burro nesse sentido, porque se não dá tempo de digerir, a vida precisa de digestão. Aliás, tudo que a gente vive precisa de digestão, não só comida, né? sim, As situações que a gente sim. vai viver na vida, elas precisam de um tempo para a gente digerir aquilo. Então, por mais que a gente não dê para digerir às vezes tudo, né, de uma vez, a gente digere em pausas. Então, às vezes eu tiro uma pausa para pensar naquela situação, o que está acontecendo, o que eu posso aprender com isso, né? E com a alimentação eu acho que é a mesma coisa, como a gente pode fazer pausas justamente para a gente poder minimamente saborear a comida, né, que a gente está comendo. Exato, até porque, a gente associar o prazer com uma alimentação saudável é uma das formas que eu acredito serem mais eficazes da gente incorporar essa alimentação saudável, sair dessa dicotomia de que se é saudável é sem graça, né. Uhum. Então voltar a olhar a comida como esse lugar de aconchego, de alento, mas sendo nutritivo ao mesmo tempo, e trazendo essa coisa do restaurativo, dessas pausas. Então eu falo, se a pessoa não está mastigando direito, isso me diz muito sobre o tipo de comida que ela está comendo. Porque se ela está comendo algum vegetal que é mais crocante, digo aí um pepino, uma cenoura crua, se não Uhum. mastiga vai engasgar, né. Então isso já me fala da qualidade, né. Então a pessoa está comendo muito mais provavelmente pão, massa, que é coisa que engole, que tipo, deu uma mastigada, engoliu e foi, e muitas vezes nem sentiu o gosto. Então eu falo que é quase contraditório, se você gosta tanto de comida, como é que você não está nem parando para prestar atenção no que você está comendo, né? E não precisa de tanto tempo assim, a gente não precisa. Eu sei que não é sempre que a gente tem aquela hora para fazer isso, mas a partir do momento que você parou para comer, prestar atenção se está saboroso, como é que, né? Se o feijão está gostosinho, se a verdura está bonita, se você gostaria de um pouquinho mais ou menos de sal, como é que está esse tempero. E só de você trabalhar isso, sentidos, é uma volta para o corpo, porque você está prestando atenção naquilo, você está presente durante a sua refeição. E o fato de você estar presente durante a sua refeição indica que muitas vezes você precisa de menos comida, porque você está mastigando e dando tempo
da mensagem de que você está comendo e essa comida chegou ali no estômago e mandou a mensagem para o seu cérebro de que você está comendo e você chega a ficar satisfeito, entender, tô bem, parei, preciso de mais ou menos comida, mas você só consegue acessar isso se você conseguir parar minimamente para prestar atenção nisso. Sim. E Lu, você mencionou, né? Então, tô vendo que a pessoa está comendo só carne, ó, só pão, só massa, mas tem as pessoas também que não, que excluem completamente um grupo da vida, né? Então vão comer só carne, ou Ai, vão, ou vão tirar toda a gordura, todos os leguminosos, todos. Como olha, que conta? olha, eu quero ter um troço, porque Ah, porque em termos de saúde mental, como é que vamos lá, como nosso cérebro, ele precisa de nutrientes como um todo, né. Então, para começar, gordura, existe uma barreira que chama barreira hematoencefálica no nosso cérebro, e dentro dessa barreira, para nutriente permear, inclusive a gente tem alguns tipos de nutrientes que eles são carreados, pareados com o que a gente chama de lipossolúvel, ou seja, eles são absorvidos a partir do momento que eles vão junto com a gordura. Então, nesse Uhum. time, por exemplo, nós temos a vitamina A. Então, ela, quando vai algum azeitinho, alguma coisa, alguma gordura junto, você tem uma absorção melhor dessa vitamina, né? Então, isso para dizer que precisamos de gordura, nós precisamos de proteína e nós precisamos de carboidrato. A gente precisa de toda uma gama de vitaminas e minerais, que a gente chama de micronutrientes. E eu não estou nem entrando aqui em outras coisas que cada vez mais a gente vai descobrindo que são propriedades que não são consideradas nem o macro nem o micronutriente, que são outras propriedades especiais dos vegetais, principalmente. Né? Então, um exemplo, o licopeno do tomate, né? Uhum. Então, a gente precisa de muita coisa, a gente precisa de comida no prato. E você excluir uma categoria ou eleger uma categoria como vilã e tirar, vai empobrecer nutricionalmente a sua Sim, alimentação. Quando não, pode muitas vezes ir para um lugar em que você compromete, inclusive, o funcionamento do seu corpo, porque se você exclui muito carboidrato em geral, e aí tem gente que põe nisso todas as raízes, todos os tipos de arroz, feijão, isso tudo entra numa categoria que poderia ser classificada como carboidrato. E aqui eu já adianto que arroz e feijão é proteína de origem vegetal completa, tá? Para quem não sabe. Você tira alimento que vai para o seu intestino, que é alimento da sua microbiota, que é alimento para o seu músculo. Quando você dá um arranque na musculação inicial, o que você precisa ali é um carboidrato para esse treino. Se você não tem isso, muitas vezes o músculo se quebra para dar energia para poder fazer a função. Então, eu já vi acontecer caso de pessoa que fez tudo bonitinho e aí depois de 40 dias tinha perdido massa muscular. Então, sim. perder peso não quer dizer que você emagreceu, porque para mim você perder massa muscular neste processo e manter massa de gordura, para mim você está definhando, porque você está perdendo músculo. Vem perdendo parte importante da nossa vitalidade, inclusive a musculatura, ela nos ajuda na regulação emocional. Fora que tem hormônios também, né, produzidos no músculo, enfim. Isso que você trouxe do músculo ajudar na nossa regulação emocional, cada vez mais a gente vê, você também sabe disso, estou trazendo aqui para o pessoal, que existe uma relação entre quantidade de massa muscular e declínio cognitivo, Uhum. né, dessa relação de investigando questões de Mal de Alzheimer. sarcopenia, de Alzheimer, ou mesmo um começo de declínio cognitivo mental, e a Sim, quantidade de músculo que a gente tem no corpo. Então a gente exatamente. cuidar dessa massa muscular, muitas vezes parece que é uma coisa muito fácil. Ai,
ingere mais proteína e ponto, mas não é bem por aí. A gente precisa do exercício de resistência, a gente precisa da proteína adequada e a gente precisa de uma quantidade de calorias suficiente, incluindo uma proporção adequada de carboidrato. Sim. Lu, por falar em proteína adequada, o que eu mais ouço na minha vida, que sou vegana, é que eu não poderia praticar tanta atividade física quanto eu pratico, ou que por praticar a quantidade de atividade física, que nem é muito, tá? É 1 hora por dia, não é grandes coisas, não sou mais atleta de alta performance, nem nada disso. Mas que eu deveria comer carne, né? O que eu mais ouço é: menina, você vai ficar doente. E não é só tipo da minha avó, entendeu? Eu ouço isso de pessoas da minha idade, Sim, né? Que olham para mim e falam: nossa, mas que esquisito você não comer carne, porque eu convivo com muitas pessoas do esporte, sim. né? Explica que dá. É super possível. O que precisa, na verdade, é que essa alimentação, com ou sem carne, ela precisa ser balanceada. Então, a partir do momento em que você não tem a carne, você precisa caprichar nas proteínas de origem vegetal, que são completas também no perfil de aminoácidos. Então, o que é uma proteína de origem vegetal completa no perfil de aminoácido? Então, arroz e feijão que eu citei antes. O feijão dos 20 cadeias da cadeia de aminoácido que são essenciais, o feijão tem todas menos uma. E o arroz também tem todas menos uma. Se eu como só arroz, fica faltando uma para poder construir o meu bloquinho de proteína. Mas quando eu junto arroz e feijão, eu tenho uma proteína de origem vegetal completa. Quando eu consumo um derivado de soja, por exemplo, o tofu, eu tenho um alimento de origem vegetal completo. E nós temos hoje em dia recursos, assim como o pessoal da academia toma whey protein que vem do leite, existe proteína de origem vegetal em pó completo. Então, se eu faço um esporte a mais e eu não consigo ou não quero comer essa quantidade de arroz, feijão e de tofu, que seria esse mínimo que eu preciso para me manter no dia, eu vou lá e bato uma vitamina e coloco um pouco. Tá tudo certo. Hum, E assim, você tá com a proteína completa. E quanto às vitaminas, geralmente quem tem uma alimentação baseada, o que a gente chama de origem vegetal, à base de plantas, a gente muitas vezes tem essa riqueza de consumir verdura, de legumes, de frutas bem distribuídas, isso já tá maravilhoso. O que de fato a gente precisa é olhar um perfil de 2 coisas, que é a B12, que aí de fato é só na carne que a gente encontra, mas aí a gente mensura, verifica como que está o nível de B12 na pessoa, e aí, se necessário, a gente suplementa, porque essa proteína de origem vegetal em pó que eu falei, muitas vezes ela vem vitaminada, assim como uhum, tem vários cereais que são fortificados. Então, a suplementação das vitaminas é de pessoa para pessoa, que a gente olha o perfil e aí a gente faz a suplementação de acordo. Fora sim, isso, tá tudo lindo. sim. E existe, né? Eu acho que uma das guidelines, quando a gente vai falando de medicina do estilo de vida, né? E aí a gente fala de alimentação planetária e etc. Acho que esse cuidado, né, com comer menos coisas industrializadas e Sim. mais coisas que vêm da terra, vamos dizer assim. Sim, E o cuidado com essas coisas vivas, né? Da gente ter esse cuidado com aquilo que a gente consome. E sim, eu ainda entraria mais, que a gente deveria ainda incentivar os agricultores orgânicos locais, né? sim, Justamente para a gente poder ganhar força nisso que a gente chama de uma interconectividade, de relações saudáveis. Então a gente vai trabalhando, eu acho que a alimentação tem esse ponto central, inclusive na medicina do estilo de vida, né? Para quem não sabe, medicina do estilo de vida vai trabalhar com a prevenção, né? Trabalha com a salutogênese, né? Com a promoção de saúde, bem-estar e longevidade, né? Então,
Conta pra gente um pouquinho da questão dessa saúde planetária, dessas guidelines, né, dessas linhas mestras que a gente pode ir seguindo para tornar a nossa alimentação, eu acho que eficiente e simples ao mesmo tempo. Claro. Quando a gente fala de saúde planetária, a gente pensa no que é bom para o planeta. Então, quando a gente fala em grandes plantações de monocultura, por exemplo, planta ali milho, 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 milho para sempre. Aquilo vai extraindo da terra um tipo e vai meio um tanto de depletando, né? Então, a gente precisa de uma rotatividade nessa plantação para que essa terra ela se recupere melhor, ela fique mais, a plantação fique mais perena, ela vai se sustentando. E nesse sentido, o que é bom para o planeta, que é um consumo de carne mais consciente, né? A dieta planetária, que é uma dieta que vários especialistas do mundo falaram o que é bom para a saúde do planeta, tanto da Terra quanto da gente, que estamos todos conectados, mas também se a gente for olhar a saúde do ser humano, que é muito bom. Nós estamos falando de uma dieta onde a presença de vegetais é muito maior e o consumo de origem animal ele é diminuído. Então, com base nisso, a diversidade também é muito incentivada. Então, aquela história, a nutricionista falou para comer colorido, né? Tem gente que fala, não aguento, mas eu vi isso. Mas tem um motivo para isso, porque tem um fitoquímico, né, diferente em cada um, que é essa propriedade dos vegetais, que não entra nem na categoria de mineral, nem de vitamina, é uma propriedade além que ainda é estudada. E muitas vezes dá cor, né, para esses vegetais. Por isso alguns são roxos, outros laranjas, outros vermelhos. Então, de uma forma muito simplificada, como que eu faço uma dieta que é mais sustentável para a terra e para mim? A gente começa mais vegetal. Fruta, verdura e legume. E aí, se eu for falar em quantidade, deveria ser mais ou menos metade do meu prato no almoço e no jantar, para eu conseguir colocar, e pelo menos umas 3 porções de frutas no dia espaçadas. Com isso, eu consigo aproximar pelo menos de um mínimo, que seria de umas 300, 400 gramas de vegetal por dia. Quanto mais da época, melhor. E fazer essa rotatividade. Então, eu não vou comer só banana e maçã. Adoro banana e maçã, mas que outra fruta também tem aqui? Que outra Hum. verdura que eu posso colocar? Eu posso, em vez de comprar grandes quantidades de uma fruta, comprar um pouquinho de cada, porque assim eu não tenho desperdício em casa, mas eu ainda assim consigo variar. Então, essa coisa Uhum. de o que está na época, prestar atenção. Mas como é que eu vou saber o que é que está na época? O que está mais barato? O E que tem está um gráfico, né, Lu, do bem? CEAGESP, uma vez você mostrou numa aula do É, HC, eu achei aquilo é fantástico. bonito, né? É bonito demais de ver. Aqui a gente consegue no Google colocar assim, tabela sazonalidade CEAGESP, vai aparecer um PDF e ele vem todo tingido. Vermelho é o que não está mais na safra, verde é o que está na safra e o amarelo é o entre safra. E ele vem do ano inteiro, de janeiro a dezembro, e tanto de fruta, hortaliças, verduras, legumes, vem tudo bonitinho. Então, essa tabela é uma boa para a gente se guiar e a questão do preço, porque o que está na época geralmente tem um preço mais em conta, porque tem uma oferta maior, né? Sim. São coisinhas simples, mas que ajudam a gente no dia a dia. Eu lembro que quando eu era criança, o que estava na época era o que tinha no supermercado, né? Porque não tinha Sim, muito fruta fora da época. sim, Não era muito comum. Vou contando a idade aí, né? Não era comum a gente ter frutas e verduras fora da época, era só o que estava em época mesmo. E como eu sou do Goiás, lá dependendo, né, de onde você está, ainda é assim. Eu fui criada com os meus avós e muito perto dos meus avós, e na casa dos meus avós tem umas
pequenas plantações de algumas coisas, né? Então tem épocas específicas que eu gosto de ir para lá porque eu sei que eu vou comer pinha. Lá pinha tem nome de ata, né? Fruta do conde. Então tem pé de fruta do conde. Só que é isso, só pode ser na época. Fora da época eu não vou encontrar, né? Mas tem algo bonito nessa sazonalidade, né? Isso, é isso que eu ia falar, porque tem algo que aí a gente fala que, né, e aí vou trabalhando nas questões emocionais, assim, tem algo da alimentação, a gente vive em torno de comida, a alimentação é muito importante para nós, e isso é uma questão evolutiva mesmo, a gente se reunia em volta da fogueira para comer, né? Era um momento que a gente tinha mesmo de restauração, de comunhão, né? Era onde a gente fazia os nossos laços de cooperação, porque era onde a gente ia compartilhar aquilo que era mais importante para nós. Então a alimentação tem esse pezão, na verdade, na vida emocional. Tanto que quando a gente está trabalhando com crianças, né? A gente pergunta como é que são feitas as refeições em casa. É um dado que a gente pode ter para saber se é uma família que vai conversar sobre o dia, que vai perguntar se gostou, se não gostou, ou se é aquela família que nem come junta, cada um come no seu canto, ou aquela família que vai passar a agenda do dia, né, no jantar, às vezes. Então, eu acho que a alimentação tem esse poder, né? Então, por isso que eu falo que acho que a alimentação dentro da medicina do estilo de vida do mesmo jeito que para mim a regulação emocional, ela vai dar a alavanca de tudo, ela dá o chão de sustentação para todas as mudanças de hábito e todas as áreas da medicina do estilo de vida, a alimentação também. Eu acho que a alimentação e a regulação emocional, elas trabalham muito juntas, porque dentro da alimentação a gente tem um histórico emocional. Sim. Né? Fala um pouco disso. A Já gente falei um monte, mas tem fala essa você. coisa do... É tão importante essa coisa da conexão, tanto social, e mesmo eu ouço de alguns pacientes, mas vou cozinhar só para mim, eu almoço sozinho, eu não tenho esse ânimo, né? Mas também de conexão consigo, de parar dessa coisa do preparo do alimento, né? Dessa mini pausa que seja, que no Guia Alimentar da População Brasileira, além de falar do que comer, né, do tipo, olha, prefira alimentos in natura, ele também fala do como comer, de preferência em companhia, sentado à mesa, porque isso faz diferença na regulação emocional. Eu acho que o comer, ele permeia tantas emoções da gente, então é o lugar onde a gente celebra, é o lugar onde a gente faz festa, onde a gente encontra as pessoas, né? Então, quem não tem memória de almoços de fim de ano, de família, de coisa, então permeia, não é à toa que a gente tem essa coisa que ficou um pouco comercializado o nome do comida afetiva, mas de fato existe muito afeto relacionado com a comida. Então todo mundo tem um prato que traz uma memória, que traz uma coisa de aconchego, que você fala, gente, essa comida para mim é um carinho, seja um cozido preparado pela avó, seja um tipo de purê que comia muito na infância, um tipo de sobremesa que traz essa memória de estar entre gente querida. Então eu acho que a gente trazer isso é sempre muito bonito. E aí vem junto com essa coisa da sazonalidade, né? Então, tem fruta que ainda só tem época. Então, tem época do caqui, época da jabuticaba. Agora, no fim do ano, você consegue encontrar pêssego, que aqui no Brasil você não encontra pêssego o ano inteiro, né? Por mais que a gente tenha estufa, as coisas. Então, você começa a ver as frutas que são, para mim, fica com cara de fruta de Natal, né? Eu vejo Sim. aquela ameixa rosada e pêssego, eu falo, Natal Natal. chegou, tá chegando. Natal chegou, tá aqui, ó, né? Então são essa cara de coisa mais especial. Então tem um prato que na família é tradicional de domingo. Eu acho isso tudo muito bonito porque
vai ajudando a construir e meio que a sedimentar memórias. Sim. E é também o lugar, né, Lu, que muitas vezes a gente também vê os adoecimentos ao mesmo tempo, porque tem os afetos agradáveis e os desagradáveis também relacionados à comida. Não é à toa que, às vezes, um dos principais sintomas que a gente vê quando a pessoa começa a descambar um pouco ou na ansiedade ou na depressão é o primeiro caminho, né, a primeira rota de fuga da centralização é a comida, Sim, né? sim, É o exagero, é o enfiar o pé na jaca, é o sim, não comer, sim. né? Então a gente vai vendo por aí também a relação que a pessoa tem com ela mesma e com o próprio sistema, né? Com o próprio afeto através da alimentação também. E aí entra esse trabalho que eu acho tão importante que você faz de trazer essa consciência sobre regulação emocional, porque eu acredito que muitas vezes a comida ela é utilizada como uma forma de alívio de algum tipo de nervoso, de alguma emoção negativa. Então isso daqui está tão dolorido, não quero olhar para isso, não quero pensar nisso. E aí a pessoa vai lá e come como uma forma de recompensa, de distração. Então tá entediado, come, tá triste, come, tá nervoso, come. E vai num lugar de passar ali desse ponto, né? Porque Uhum. quanto mais triste, mais nervoso, mais essa comida ela vem neste lugar de alívio emocional. E aí Sim. o lugar eu acho que é a prevenção da utilização da comida como essa muleta, né? E aos poucos trabalhar outros recursos de como que eu lido com esse tanto de estresse, como que eu lido com esse tanto de nervoso que eu tô passando, além da comida. Não que a comida não possa ser né? Uhum. Mas porque eu acho que se a pessoa só tem a comida naquele momento como Uma válvula de escape, vamos colocar assim. exato, eu lembrei aqui agora, veio na minha mente que às vezes eu faço a pergunta para alguns pacientes que chegam para mim, que é uma pergunta simples, tirando a comida, o que que tem de alegria, o que tem de gostoso no seu dia? Fora a Uhum. comida. E com uma certa frequência eu ouço a resposta nada. Hum. Então, se tá nesse lugar, não sou eu que vou falar agora: "Olha, para com Para com isso, a com única alegria que refrigerante", você tem. não é essa a única alegria. Então, junto com: "Ok, vamos incluir algum outro tipo de alimento, muito mais do que tirar o que é considerado essa alegria", mas junto trabalhar isso, de encaminhar para um atendimento psicológico para entender onde é que está essa relação com a alegria, né? E a Uhum. pessoa ir desenvolvendo outras habilidades e olhar para a vida de uma outra forma, se possível, para começar a encontrar novas rotas, novos caminhos. Sim. Eu estava falando com uma pessoa hoje de manhã e eu estava falando justamente isso, né? Como a gente tem que construir os nossos destinos. O destino ele não é dado. A gente, a gente pode ter pequenas variações dele. Então, mesmo que a gente tenha uma dor crônica, a vida não precisa ser uma condenação, Sim, né? Estou sim, dando um exemplo aqui, mesmo que a gente tenha uma desabilidade, né? Mesmo que a gente tenha uma sim, deficiência física, a vida não precisa ser uma condenação, sim, né? Dá para fazer muito caldo. Né? Quando a gente cria pequenos espaços de variações em nós, a gente também faz pequenas variações de uma certa maneira de viver. Então, muitas vezes a gente aprende os nossos modus vivendis, né? A gente aprende um modo de vida, uma determinada maneira de, de, de se relacionar com a vida, de se relacionar com tudo que é vivo mesmo, inclusive com a nossa própria vida interna, de formas que muito aprisionadas, que não nos deixam muito espaço.
e muitas vezes aprendidas em família ou diante de determinadas situações, né, que a vida trouxe. E a grande questão é quando a gente congela nessas maneiras e a gente olha e a gente não digere o acontecimento e a gente vai levando como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse passado, né? E o problema é quando o passado ele se faz presente o tempo inteiro. Então, nesse presente, que é um acúmulo de passados, é bom que a gente comece a fazer pequenas alterações na forma como a gente vai vivendo a nossa vida, como a gente lida com a nossa vida, para que a gente possa construir um futuro que vai ser o acúmulo dos presentes que a gente vai fazendo, né? E eu acho que a alimentação e essa relação, né, com a alimentação, para mim entra muito nesse lugar de eu estou me relacionando com algo que é vivo, né? Então aquilo que me nutre faz parte de algo que é muito maior que eu, né? E vai muito para além de mim. E como que eu posso ir para além de mim e trazer aquilo que está além de mim para mim também, né? Nessa relação. Então, eu tô ficando bem filosófica agora. Eu É, amo. tô ficando bem filosófica, mas a vida é cheia de poesia, gente, então me aguenta aí. Porque eu acho que é nessa relação de continuidade, né? Como a gente continua nos nossos atos e como a gente faz as coisas, é que a gente ocupa os nossos lugares, Sim, né? Que a gente existe. sim, Existir não é só estar aqui, né? Existe algo além disso, para além disso. Não é simplesmente estou aqui cumprindo a minha tarefa todo dia. sim. E eu acho que a alimentação entra num grande aprendizado de gentileza. Não sei se você concorda comigo, se você discorda, você tem alguma coisa para Eu falar. concordo muito. Para mim é uma forma de ser gentil e de passar segurança para o meu corpo. Sim, Então, mesmo num dia, eu falo que vivemos em tempos onde a gente lida com uma quantidade de informação muito grande, todo mundo se desdobrando em 40.000 tarefas, que tem que responder as mensagens, e é mensagem o dia inteiro, e tem que fazer isso, e é muito tem que. E é muito dentro tempo. disso, eu acredito não em olhar a nutrição e a alimentação como mais uma obrigação. Ai, precisa, precisa. Tem um X ali do que de fato a gente precisa, de um mínimo para sobreviver, de comer. Mas a gente ressignificar isso e olhar como que eu passo segurança, como eu passo carinho e amorosidade de mim para mim, por meio da alimentação. Então, qual é o mínimo que eu preciso para ficar bem durante o dia? É comer 2 frutas, tá corrida, essa semana vai ser banana e maçã? Vai ser banana e maçã, porque eu não tive tempo. Mas eu não vou deixar de comer pelo menos isso, né? Uhum. Não vou deixar de fazer o mínimo que meu corpo precisa para funcionar bem, porque é isso, como você mesmo falou bem no comecinho, não existe saúde mental sem saúde física e vice-versa. É uma via bidirecional, a gente está o tempo Sim, inteiro comunicando. Então, dentro do que nos cabe é como eu me acolho e eu passo segurança, né? sim, E a gente se nutrir do que é o melhor para a gente, o melhor não é o mais caro, não é a fórmula em pó do negócio Master Blaster do pré ou do pós-treino, não é isso. É você ter uma alimentação mais rica em fruta, variedade de verdura e de legume, que geralmente é o que é mais barato. Se você sim. comprar o que está na época, se for na hora da xepa na feira, se você for no dia do sacolão, ah, mas então, é isso, reserva um micro tempo para parar, que seja uma vez na semana, e escolher o que você consegue a trazer disso, minimamente, que seja só o jantar que você faça em casa, que seja um café da manhã um pouquinho, mas escolher uma fruta que você vai carregar com você e alguma um pouco mais de vegetal para sua noite, para fazer uma salada que seja, já é você passar um pouco mais dessa nutrição, dessa segurança para você mesmo, né. Uhum. E isso é muito bonito. Você estava falando e eu me lembrei, né, eu vou retomar algo
da comida afetiva, né? Desse lugar que eu acho tão bonito, assim, das nossas vidas, do quanto a gente pode ir se dando afeto de vez em quando. Afeto a gente sempre dá, né? A gente sempre Sim. tem afeto, a gente tá sempre se afetando, mas o quanto a gente pode fazer da alimentação esse lugar, né, que nos ajuda, que colabora com a nossa própria vida. E, e como cada um de nós aprendeu a se relacionar com comida, né? O quanto isso é Sim. importante. É isso, né? Qual a história que a comida tem nas nossas vidas. E aí eu lembrei agora que quando a gente vai falando, você falou de segurança do corpo, então quando a gente vai falando de lugar de segurança dentro das psicoterapias somáticas, a gente fala justamente do intestino, né? Então a gente tem basicamente 3 grandes sistemas nervosos, vamos dizer assim, 3 grandes cérebros no nosso corpo. A gente tem o intestino, o coração e o cérebro, né? O intestino, ele é justamente responsável por essas respostas de sim ou não na vida, né? Eu vou ou não vou? É seguro ou não é seguro? Né? Principalmente essa coisa de é seguro ou não é seguro eu ir? Dá frio na barriga ou não dá? Né? Dá para eu pisar aqui ou vai cair tudo? Então, o intestino ele é muito responsável por essas respostas. E se a gente não está com um sistema bem nutrido, a gente perde essa capacidade de, ops, tá esquisito esse negócio aqui, sabe? Essa intuiçãozinha assim de, ai, não sei, falou isso aqui, me entrou meio estranho, deixa eu parar aqui, distanciar um pouco, deixa eu olhar que negócio é esse. A gente perde essa capacidade, isso não é algo bom para a vida. Aí a gente vem pro coração. O coração é esse sistema nervoso e é sistema nervoso mesmo. A gente tem o neurônio no coração. Pra quem não sabe, existe a parte de trás do coração, principalmente. Tem bastante neurônio e hoje a gente sabe que tem mais informação que vai do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. E o coração ele é responsável por essas memórias afetivas, né, que a gente tem. Então, quando a gente fala da comida de afeto, que geralmente está muito ligado, a maioria das vezes, com algo muito quentinho, né? Com algo é o comfort food, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para não ir para o doce gorduroso nesses comfort foods, Sim. porque tem esse lugar do tipo, é isso, é a fruta do conde que eu cato no jardim do meu avô. E eu tive sorte de ter uma família que cresceu muito perto da terra, então as minhas comidas de conforto, elas são muito ligadas a esse lugar, é a abóbora cozida, né, com feijãozinho ali, é o arroz com feijão, é a frutinha, né, a salada de fruta manga, de uma determinada forma, então eu acho que eu tive essa grande sorte na vida de ter essas memórias afetivas nesse lugar. E o cérebro, a gente vai invertendo um pouco a pirâmide, veja que a gente coloca tudo isso para o cérebro, né? O pobre, Sim. coitado do cérebro, ele vai ficando sobrecarregado. O Sim. cérebro, ele é o responsável pelo controle de impulso, da gente não sair aí comendo o mundo, né? Fazendo o que a gente quer, matando quem a gente quer, enfim, voando na jugular de todo mundo. E ele é responsável pelo planejamento das nossas ações. Então, quando você fala planeja, né? Pelo menos uma vez por semana cozinha para você, uma saladinha. O cérebro ele é o grande responsável por isso. Para a gente olhar e falar, tá, como é que tá a minha semana? Deixa eu pegar a minha agenda aqui. Como é que eu vou fazer isso? Se a gente joga tudo para o cérebro, ele fica sobrecarregado e ele não consegue fazer a função dele, Sim. né? Então, como a gente pode começar a ter mais essa conexão mesmo? E aí que eu acho bonito, né? É isso, como eu falo que a regulação emocional e a alimentação, elas vão entrando juntos. A forma como a gente lida com o alimento vai dizendo da forma como a gente vai lidando com aquilo que é a nossa emoção, o nosso afeto. Se eu tenho tempo para parar para olhar para isso. Se eu não Sim. vou olhar para isso, eu vou passar correndo. Se eu vou pedir para alguém cuidar para mim, vou pedir para lá, cuida para mim aí, né? Alguém cuida.
Deixa Alguém para alguém decide. cuidar, alguém decide, né? Alguém decide. Ou eu vou passar lá e vou comprar qualquer coisa serve, né? Então vai dizendo um tanto dessa forma como a gente vai lidando com as nossas emoções, né? E dentro dessa forma de lidar com as emoções, me veio aqui que o quanto mais. Você acabou de falar uma frase que eu achei muito bonita, assim, no meio das coisas, entre tantas coisas lindas que você já falou aqui, que é a gente é afetado o tempo inteiro, né? Uhum. E se a gente é afetado o tempo inteiro, a gente tem essa tendência do que é o afeto positivo e tal, a gente se aproxima, mas o que é o negativo a gente afasta, né? Sim. E eu acho muito bonito quando a gente consegue se aproximar dos nossos incômodos. Daquilo que é desagradável para nós, porque o que é desagradável também é uma conversa, é um É uma diálogo, tá conversa. querendo contar algo pra gente. E aí a gente tem muito essa coisa de quem usa a comida para tamponar ou para não sentir alguma coisa que é geralmente incômodo. Então, eu acho que aprender, de certa forma, a lidar melhor ou de uma forma diferente com os nossos incômodos, seja simplesmente observar, seja entender que isso, deixar cair a consciência de que isso me incomodou, porque muitas vezes as pessoas não tomam nem consciência, estão me sentindo meio extrema, não sei da onde, né? Eu já recebi paciente com diagnóstico bipolar que estava em dieta restrita de carboidrato. Eu acredito, eu acredito. Porque a pessoa com muita restrição de carboidrato, muitas vezes é tomado por um cansaço e uma irritabilidade. Se a gente não come o mínimo, você está irritado, pessoal que faz jejum muito longo, jejum longuíssimos e restrição de carboidrato, para mim eu fico pensando, essa pessoa vai estar com alteração de humor. Sim, a maioria das vezes sim. E Lu, conta um pouco, que a gente falou um monte de alimentação e etc. Conta um pouco de como você trabalha. Tá. Eu gosto de trabalhar, primeiro, entendendo a rotina da pessoa. Então, eu gosto de entender como que ela funciona, do momento que ela acorda ao momento que ela vai dormir, e qual é o espaço que a comida tem nesse dia a dia, para eu primeiro entender. E entendendo isso, eu vejo o que a gente, dentro do que é considerado uma alimentação saudável, e a personalidade da pessoa, do que é possível ser feito, né? Então eu falo, olha, lanche, comer a cada 3 horas é para todo mundo? Não é. Tem quem não goste, quem prefira, olha, prefiro fazer 3 refeições e eu me sinto melhor assim. Eu não sou tão fã de café da manhã, então eu falo, tá bom, mas não vamos ficar, se o seu almoço é 2 da tarde, não vamos ficar tanto tempo de manhã, podemos incluir alguma coisa, e eu entro num acordo, porque eu acredito que o planejamento alimentar, né, eu não gosto nem de falar a palavra dieta, o planejamento da sua alimentação no dia a dia, quem vai comer é a pessoa. Então a pessoa ela tem que achar que é possível de fazer e que é gostoso. Não Uhum. adianta eu passar muita coisa. Então eu também pergunto como que a pessoa é, se ela gosta de mais opção ou de menos opção. Tem gente que gosta de. Eu prefiro que me dê menos opções, porque eu prefiro trabalhar com isso e fazer bonitinho. Tem gente que é mais criativa e fala: não, eu preciso de mais liberdade na escolha, então você me dá uma base e dali eu vou. Então eu passo esse primeiro cardápio e eu apresento esse cardápio para a pessoa. Porque a partir do momento que eu apresento, eu estou conversando com ela do você acha que isso é possível, você gosta, tá dentro de um grau de dificuldade, de mudança que tá ok para você? E só quando eu recebo esse sim a gente segue. E até porque durante a consulta, às vezes a pessoa ela esqueceu de me contar que abacaxi, ela sente que corta a língua dela o tanto de acidez, não cai bem. Então eu falo, a gente tira. Ah, eu não gosto disso, a gente muda para ficar o mais possível dentro do que é esse lugar de cultura alimentar e dentro dos afetos dessa pessoa.
E eu passo muita questão da organização para que isso aconteça. No sentido de, vai fazer compra, não vai fazer compra. Tá numa fase corrida, vamos comprar congelado. Então, o que a gente precisa pensar de praticidade e de indicação? Não sabe onde compra? Tem aqui, ali, aqui. Isso entrega. O quanto mais mastigado para essa engrenagem, para que a alimentação saudável ocorra, aconteça. E aí depois eu marco um acompanhamento mais próximo, né, um retorno mais pertinho para saber não se em 2 semanas muda muito. Não, mas eu quero saber, depois de 2 semanas, o que ela conseguiu ir atrás. Se ela conseguiu fazer o mercado, se ela conseguiu preparar a comidinha, se ela sentiu diferença. E dali em diante a gente decide junto o espaçamento. Né? Tem gente que prefere, assim como mais variedade ou menos variedade, tem gente que precisa, eu quero o acompanhamento a cada 30 dias porque é um marco para a pessoa. Eu vou ver a nutricionista, então eu quero fazer mais bonitinho e eu tenho esse apoio mais próximo. Tem gente que fala, não, eu estou tranquila, daqui a uns 3 meses, tá bom, a gente vê como é que foi. E assim a gente vai espaçando, até que chega um ponto eu falo, ó, você tá super bem, então daqui a uns 6 meses eu te dou um alô, se continuar assim, tá tudo certo. A pessoa já tá num lugar que eu chamo de agência de autonomia alimentar, que para mim passa inclusive por, eu estava morrendo de vontade de comer um hambúrguer e eu fui no lugar do hambúrguer que eu mais gosto, eu comi, tava ótimo, e no dia seguinte eu tava comendo a minha salada normal. Não vai para um lugar de nunca como isso, ou se eu como, eu tenho que comer o mundo junto. Ou comer o mundo junto, ou no dia seguinte vou compensar fazendo um jejum A maluco. parte da compensação é isso. Eu tinha uma paciente que ela falou: e se eu comer a mais? For para uma festa, como eu compenso no dia seguinte? Falei: não existe essa palavra. No dia seguinte você retoma a rotina. É só isso. É, porque Volta para o existe seu muito basal. isso, né? Então a gente fala que as pessoas não sabem, mas é um comportamento bulímico. Ah, eu comi muito no dia anterior, então no dia seguinte eu vou fazer 1 hora a mais de esteira. Você vai para um lugar de punição, né? Exatamente. E aí a comida entra nesse lugar de punição. E Então aí eu vou ter que ir porque eu comi algo gostoso. então, vai para um lugar de punição. Eu falo que eu acredito nos deuses mais amorosos. Então, Tá bom. nós não vamos para o lugar de punição, a gente volta para a rota, porque agora o meu corpo está precisando de um pouquinho mais de fibra, de um pouquinho mais de vitamina, para continuar funcionando bem. Eu falo que é um equilíbrio ali que seja 80, 70, 80, 80, 20, 70, 30 de comidas que vão me nutrir, barra comidas que vão me dar prazer, e às vezes estão os dois no mesmo lugar. Mas, por exemplo, para mim o lugar muito do afeto de comida que é prazerosa e que não é desse lugar da nutrição de corpo é sorvete. Eu amo um sorvete. Então, para mim, é um lugar de passeio. Eu falo, gosta tanto de sorvete? Vai na sorveteria, escolhe o sorvete Aquele que você sorvete mais ama. mais gostoso da face da terra. E eu faço disso um passeio, né. Então eu geralmente final de semana eu sempre escolho uma sorveteria, vou sabor predileto, eu quero esse, eu quero aquele, escolho uma bola e saboreio prestando atenção se tá crocante, se não tá, se tem alguma coisa e é isso, e eu fico feliz É, com ele. Então sim. quando eu vejo que o paciente chegou neste lugar de fui na festa, comi antes para não chegar com tanta fome, então antes de ir eu fiz um lanchinho, comi só o que eu gostava na festa e intercalei, né, tem a questão do consumo de álcool, intercalei Uhum. álcool com água, né, que eu falo: "Toma cuidado para não ficar matando sede com bebida alcoólica, porque é 2 segundos", né. E aí depois você tem outras questões envolvidas com isso, então, quando me trazem esse tipo de relato eu falo: "Tá num lugar de autonomia, de agência, eu Uhum. é isso, não precisa de mim, só se quiser de tempos em tempos, olhar os exames, fazer uma consulta de: "Olha, tô aqui, minhas Mudança vitaminas de estão assim, vida. ou aconteceu alguma coisa diferente que eu quero mudar de vida, de rotina e tal",
e aí volta e me procura. Eu tenho uma paciente que gosta de fazer, tipo, o check-up anual dela, ela me inclui. Então ela passa no endócrino, passa no... Aí ela fala, Lu, ó, esse ano baixou um pouco o ferro, subiu um pouco o colesterol, vamos conversar. Eu falo, beleza. Sim, É esse lugar de não ser necessário o tempo inteiro, porque eu trabalho, eu acho bonito esse lugar de agência, autonomia alimentar. sim. Lu, tem alguma coisa que eu devia ter perguntado que eu não te perguntei? De jeito nenhum. Eu acho que a gente foi muito para esse lugar de regulação emocional, alimentação, e como que eu posso ser gentil comigo. E isso, Sim, para mim, é o fundamental. É a gente tirar essa história de alimentação e punição que a gente falou agora no finalzinho, que eu sim. acho muito importante, porque essa história de foco, força e fé, eu acho que é um tipo um desserviço, né? Sim, E aí a gente completamente. está próximo aí, né, de virada de ano e tal, e isso sempre vem, porque esse ano, né, Cuidado, pessoal, com essas metas de fim de ano. Sejam exatamente. gentis. Vamos ser gentil e entender que a Gentil. virada de calendário é um marco temporal, né? Mas a gente tem Sim, virada de estações, a gente tem virada de domingo, a gente tem virada de dia, e o nosso corpo ele não sabe disso, porque a gente está respirando o tempo inteiro, nós estamos vivos o tempo todo, e eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente tem que caminhar para esse lugar de florescer, de se nutrir e esse caminho de ir para o lado bonito da luz. E aí isso passa sim, por a gente se alimentar bem. Então, cuidado de colocar muita pressão, muita, o que pode gerar ansiedade e sensação de ou sucesso ou fracasso, sim, né? Eu falo que quando a gente fala de alimentação, é uma rota que a gente desenha. E que essa rota não é um trilho. Ah, eu saí do trilho, descarrilhou. É uma trilha que a gente vai seguindo, mas não é um trilho. Ele não é 8 ou 80, pelo amor de Deus. Então, ele tá cheio de curvas, ele tem altos e baixos, mas para mim o importante é sempre volta para o seu norte e retoma a base, que é isso que sim. importa. Obrigada pelo convite. Me sinto Eu muito que te agradeço, fico muito muito feliz honrada de de estar estar aqui aqui. Eu e também, de partilhar dessa conversa tão bonita e genuína. eu também, muito feliz. Muito obrigada.